Vou colocar a apresentação que ele já apareceu. Quero dizer, estou muito feliz da gente estar ampliando essa conexão do nosso projetozinho com outros estados. E, Raquel, te agradeço também por ter aceito esse convite. A gente se conhece pelos mundos aí de encontros, mas a gente nunca trabalhou juntas, né? Então vai ser muito bacana ter esse encontro aqui com você, ouvir a sua experiência, né? Como é que estão as coisas aí, pelo Maranhãozinho da gente. E gostaria que você se apresentasse, né? Falasse um pouco assim no início da apresentação, ou caso você queira falar durante a apresentação, por favor. Mais uma vez, muito obrigada mesmo. E eu espero que cada vez mais o pessoal que está aqui acompanhando a gente fique empolgado, né? Quero falar também, se cada vez mais você está participando do projeto do isso. Bom, Eu fico feliz, bora. Então, vamos lá. Eu primeiro queria agradecer a Sinara por eu estar aqui, né? Eu iria me apresentar de qualquer forma, né? Porque eu não sou conhecida e eu aproveitei para botar isso aqui, dizer como é que eu vim parar aqui, né? Porque eu sou cardiologista pediátrica, eu trabalho no Maranhão, sou formada na Universidade Federal do Maranhão e fiz meu caminho pela cardiologia pediátrica e acabei vindo parar no cuidado paliativo por causa dessa paliativista que é minha inspiração, que é Vanise, que é minha amiga, e que todas as quartas-feiras ia almoçar comigo, e como eu sou lenta, eu ainda estava fazendo o ambulatório quando ela chegava, e aí uns dias ela apareceu e disse assim: amiga, esses teus pacientes são todos de paliativo. Aí, bobinha eu, ingênua, sem saber muita coisa sobre paliativo, eu digo, que nada, meus cardiopatazinhos estão muito bem, obrigada. Estão aí, vivendo a vidinha deles de boa, nada de paliativo. E aí, conversa vai, conversa vem sobre paliativo, até que um dia ela me convidou para ir para um final de semana de aula de paliativo com o grupo do Instituto da Criança. Professora Rita, professora Silvia, professora Ivete, que é essa fotinho que está embaixo da nossa. E aí eu fui entender o que era realmente paliativo e como que as minhas crianças realmente estavam inseridas aí. Algum tempo depois, um novo convite de Vanise, e nós fomos fazer um aprimoramento em cuidado paliativo pediátrico, em plena pandemia. E isso virou uma coisa muito importante na minha vida como médica. E quando a gente fala de conflito de interesse, o meu conflito de interesses é que eu acabo transitando nas duas especialidades, né, tanto no cuidado paliativo quanto na cardiologia pediátrica, né, eu trabalho no Hospital Universitário do Maranhão, onde eu sou cardiopediatra, mas também faço um trabalho que já tem algum tempo, que vocês vão ver por quê, né? Eu faço consultas de gestante com bebês que são diagnosticados com cardiopatia, e isso também me levou mais para o lado do paliativo. E em outro serviço de cardiologia pediátrica, eu respondo os pareceres do cuidado paliativo juntamente com Vanise. Queria dizer que usei um pouco de IA nessa apresentação, vocês vão reconhecer facilmente. E onde estão as crianças cardiopatas? No quadro que descreve quem são as crianças elegíveis para cuidado paliativo. Elas estão aqui no grupo 1, crianças com condições agudas de risco de vida, das quais a recuperação pode ou não ser possível. Então, a Raquel Bobinha, que achava que seus pacientes estavam muito bem, obrigado, né? Ainda não conhecia essa classificação.
E, aos poucos, a cardiologia pediátrica tem entendido o quanto é necessário que nós estejamos alinhados com o cuidado paliativo. E cada vez mais a gente precisa inserir o cuidado paliativo no cuidado das crianças com cardiopatia. Por quê? A gente tem um espectro muito grande de cardiopatias, né? Nós vamos desde aquelas que são assintomáticas, que podem ter resolução espontânea, passando por outras que exigem cuidados especializados, mas com um menor número de intervenções não tão intensivas, como, por exemplo, crianças que têm uma comunicação interatrial, que vão passar por um cateterismo de tratamento, ou crianças, por exemplo, recém-nascidos que nascem com uma obstrução na válvula aórtica e precisam passar ainda na idade neonatal por uma valvoplastia, até aquelas que são gravemente doentes, com risco iminente de morte e que têm necessidade de múltiplas cirurgias. Para nós, os pacientes portadores de cardiopatias que têm fisiologia univentricular, as transposições, os pacientes portadores de síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, são esses pacientes, né, que vão necessitar de muitas intervenções, e realmente estes são aqueles onde o cuidado paliativo pode trazer uma mudança no cuidado deles. E, de novo, citando Vanise, porque esse fluxograma saiu bem de várias conversas que a gente fez, e ela fez esse fluxograma, né? Na cardiologia pediátrica, a gente tem sempre aquele paciente onde existe proposta cirúrgica. A cirurgia pode ser uma cirurgia resolutiva, em que a gente fecha um buraquinho no coração, ou então uma cirurgia paliativa, onde essa primeira cirurgia pode ser a ponte para mais uma, mais duas, ou até mesmo essa primeira cirurgia paliativa, ela pode, ao final, ser a única que a gente vai fazer, porque não existe mais resolutividade, e aí esse paciente vai passar para cuidados crônicos, assim como aqueles onde não existe uma proposta cirúrgica que pode ser indicada para eles. Claro que, quando você indica a cirurgia para uma criança, existem sempre condições que ameaçam a vida. A cirurgia, ela é, infelizmente, ainda de mortalidade alta em algumas cardiopatias, e podemos, depois da cirurgia, ter quadros de refratariedade clínica e evoluções não satisfatórias. E aí, o cuidado paliativo também pode ter um papel muito importante para essas crianças. Não posso deixar de falar o quanto o avanço tecnológico mudou muito a trajetória dessas crianças, né? Então, assim, antigamente, as crianças que precisavam, muito antigamente, antes da era da circulação extracorpórea, a circulação extracorpórea, ela começou com as mães sendo a máquina de extracorpórea. Alguém está com o microfone aberto. E esse avanço tecnológico que trouxe para nós a possibilidade de colocar essas crianças sobre circulação extracorpórea, corrigir a cardiopatia e adiar uma mortalidade que já era prevista, trouxe uma exposição muito grande dessa população pediátrica e neonatal à terapia intensiva, e cada vez mais nós estamos operando crianças cada vez mais jovens, operando cada vez mais neonatos, só que, ao mesmo tempo, nós estamos tendo resultados muito bons em muitos lugares, mas ainda há
uma mortalidade alta, que segundo o DataSUS no Brasil, em 2022, ela girava em torno de 9%. Essa não é a realidade de todos os centros no Brasil. Nem todo mundo tem toda a capacidade de permitir o cuidado integral e tão bom com pouca e baixa mortalidade para as cardiopatias. E isso é um calcanhar de Aquiles para muitos centros no Brasil. E aí, essas crianças que estão dentro da UTI, que estão sendo tratadas, e muitas vezes eu falei isso muito com Vanise, que nós da cardiologia pediátrica, nós fomos criados, educados para a obstinação, porque se o menino não satura bem, eu vou colocar prostaglandina, abre o canal, ele começa a saturar melhor, e aí eu vou organizar para fazer um cateterismo, colocar um stent no canal, não dá para botar um stent, então vamos levá-lo para a cirurgia, fazer uma cirurgia de Blalock. Não deu Blalock, vamos tentar uma outra técnica. Então, assim, nós, cardiopediatras, nós somos educados na obstinação. O foco exclusivo na cura, ele é muito a cara da cardiologia pediátrica, e isso é uma das coisas que o cuidado paliativo traz para a gente e faz com que a gente reconheça que existe sim uma limitação na cura, que existe sim a possibilidade de manejar essa criança com foco em conforto, em analgesia, respeitando os princípios bioéticos e fazendo com que o custo emocional para uma equipe que lida com crianças cardiopatas, ele seja menos exaustivo e promova menos conflito ético. É indiscutível o fardo que existe sobre as crianças portadoras de cardiopatia em relação a condições como, por exemplo, a saúde mental. As crianças portadoras de cardiopatia, e aqui eu abro um parêntese muito extenso sobre as crianças e os adolescentes portadores de cardiopatias do tipo univentriculares, que passam por muitos procedimentos, que muitas vezes não encontram o melhor do cuidado e acabam persistindo com a cianose, e são crianças que têm distúrbios do sono, têm distúrbios do sistema cardiorrespiratório, como, por exemplo, cursam com muita dispneia, e o controle da dispneia no cardiopata, ele acaba sendo um pouco difícil, né? Sem contar aquela possibilidade que os estudos já mostram que o risco de ansiedade com cardiopatias complexas, ele supera aquele que existe na oncologia pediátrica. Cada vez mais, eu faço um ambulatório que vai até os 18 anos. Antigamente, eu não tinha limite, porque a gente não tinha ninguém que fazia a cardiopatia do adulto, então eu atendia, inclusive, adultos jovens. E, realmente, estar diante de um adolescente ou um adulto jovem com uma cardiopatia que limita a sua qualidade de vida, traz uma frequência maior de tristeza, de depressão, de distúrbios do sono e de desgastes generalizados, e que geralmente, na maior parte das vezes, a gente não está tão acostumado a lidar com isso, né? Nós fomos preparados para pegar uma criança que tem uma CIV, fechar a CIV e deixar viver tranquilo, né? Mas, hoje em dia, os univentriculares, eles estão se tornando uma população muito grande entre as crianças portadoras de cardiopatia. E aí, uma grande parte daquilo que nós temos como problema vem da comunicação. A comunicação que nem sempre é feita às claras, tanto pelo médico assistente,
que, grande parte das vezes, compreende claramente a gravidade e o risco de morte, mas, infelizmente, não consegue transmitir isso de forma clara, objetiva, sem tirar as esperanças daquela família, né? Não colocando expectativas irreais e planejando de forma antecipada. E aí entra um pouco daquele trabalho que eu falei no início, que eu faço, que é a obstetrícia agora consegue passar para nós as grávidas com bebês portadores de cardiopatia. E aí, a partir deste momento, a gente começa uma série de encontros e conversas e explica para ela o que significa, o que pode significar aquela cardiopatia na vida daquele bebê que ainda vai nascer, né? Nós temos uma barreira em relação aos pais, nós lidamos com uma população muito vulnerável do ponto de vista tanto social, cultural, como financeiro, né? A nossa população de SUS, pelo menos aqui, acho que muito parecido com o que é no Ceará, ela é uma população que não é tão privilegiada com o cuidado médico e quase sempre não estão preparados para o surgimento de complicações graves ou para a morte de um filho. Ninguém está preparado para a morte de um filho. E quando a gente lida com cardiopatias complexas, isso é uma verdade que geralmente está muito próxima dessas crianças. Isso aqui todo mundo conhece, mas para nós, da cardiologia pediátrica, nós estamos tentando fazer com que o cuidado paliativo, o cuidado integral, o planejamento, ele comece desde o dia que se faz o diagnóstico dessas crianças. E a luta é para fazer o diagnóstico cada vez mais precoce. Claro que tem vezes, e são muitas, em que aparecem crianças, por exemplo, de 7, 8, 9 anos, que nunca viram um médico na vida e chegam no nosso ambulatório já em um momento onde já a cirurgia, que seria corretiva, ela já não pode mais ser oferecida. A gente tem um quadro na cardiologia pediátrica, que é a hipertensão pulmonar, que pode se instalar nas cardiopatias um pouco mais simples, como comunicações interatriais, interventriculares, e que pode impedir o tratamento cirúrgico e limitar a qualidade de vida dessas crianças. Então, muitas crianças chegam para nós já com a hipertensão pulmonar instalada e, às vezes, parece assim que um buraco negro se abre e você imagina, meu Deus, podia ter tratado e podia estar numa condição melhor, e a gente começa a pensar no passado que podia ser e esquece que ainda existe um futuro para viver. Então, nisso, o cuidado paliativo, ele é de uma serventia muito grande para nós cardiologistas pediátricos. As fases da assistência pediátrica, principalmente na cardiologia pediátrica, a gente tem muito daquelas cardiopatias mais simples, onde podemos passar por uma fase curativa, podemos ter cirurgias que resolvem o defeito cardíaco, e o foco é na recuperação plena, na sustentação dos sistemas vitais, e isso a gente faz com muita tranquilidade, a gente da cardiologia pediátrica, né? Agora, quando chega nessa fase paliativa de transição, ou até de fim de vida, aí reside a nossa fraqueza, né? Primeiro, que o prognóstico na cardiologia pediátrica e até mesmo na pediatria, ele às vezes é muito difícil da gente determinar, né? Mas é preciso ter os pés no chão na hora de ter certeza de que é possível que a morte possa acontecer em semanas ou meses,
para que o planejamento de cuidado seja adequado e que nós possamos imprimir os cuidados melhores para aquela criança. A fase de fim de vida, ela ainda é um desafio muito grande, onde dar medidas de conforto, remover terapias que são consideradas fúteis ou dolorosas, às vezes pode chocar não somente a família daquela criança, mas também os nossos próprios colegas que estão, né, lidando com aquela criança dentro da UTI. Isso aqui é um pouco do que a gente vive, onde a gente faz só a resposta dos pareceres para a cardiologia pediátrica. E já tivemos alguns momentos de muita dificuldade, de muito desafio. É preciso sempre que possível que se planeje antecipadamente os cuidados. E aí, na cardiologia pediátrica, quando se faz o diagnóstico pré-natal, é muito possível se iniciar conversas sobre incertezas e desfechos que às vezes não são tão favoráveis para aquela família, né? É preciso conhecer aquela família e saber quais são os valores que eles têm para se planejar, né? Aquilo que é o cuidado que eles acham que deve ser colocado para as suas crianças. É preciso sempre pensar que existe respaldo ético para limitar ou suspender tratamentos fúteis, e isso a gente chama atenção, principalmente no meio da cardiologia pediátrica, mas, acima de tudo, não é mais admissível que não se faça uma comunicação adequada, objetiva e equilibrada, para que nós possamos ter, no mínimo, uma morte mais pacífica para aquelas crianças que estão caminhando para este momento, né? O ecossistema que rodeia uma criança portadora de uma cardiopatia congênita, ele é quase como um sistema solar, onde vários cuidados e várias especialidades e várias pessoas são importantes para que isso possa acontecer. Então, no centro do cuidado sempre vai estar a criança e sua família. Nós, médicos, cardiologistas pediátricos, paliativistas, a enfermagem, o suporte espiritual, o suporte social para aquela família, às vezes são famílias que vêm de lugares bem longínquos, no nosso caso aqui no Maranhão, e que não têm nenhum outro apoio. E às vezes a gente tem que trazer os pais para ficar um pouco mais com as crianças, abrem-se exceções para que os dois estejam dentro da UTI, o que nas nossas 2 UTIs onde a gente trabalha, a permissão é para um acompanhante só, mas em momentos onde nós estamos diante do final de vida, a gente abre exceções, e essas exceções, elas tornam o final de vida daquela criança, às vezes, menos tumultuado, né? Há pouco tempo, a nossa Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um documento sobre espiritualidade, e cada vez mais a gente tem buscado essa conexão. Não é possível pensar na saúde de forma integral sem trazer o espírito para dentro disso, né? E a forma como cada um expressa a sua espiritualidade, ela precisa ser respeitada. E, às vezes, isso é uma barreira para nós. E essas barreiras, na cardiologia pediátrica, elas são muitas, porque alguns pensam, né, chamar cuidados paliativos significa estar desistindo da criança. Muitas vezes,
essa é a cara que todo mundo faz quando eu chego nesse hospital onde eu respondo os pareceres do cuidado paliativo. Na verdade, o cuidado paliativo ele não tira esperança nenhuma, pelo contrário, ele vai ajudar a recalibrar o foco para a qualidade de vida daquela criança. O mito que paira na nossa cabeça é que crianças cardiopatas elas precisam apenas de uma excelência da cirurgia e da UTI. Não. Aí reside uma incerteza. Nem sempre o desfecho daquilo que acontece dentro da cirurgia e da UTI é o que é possível, né? E o outro mito é cardiopatias congênitas são raras e imprevisíveis e não é possível planejar com antecedência. Pelo contrário, é possível planejar e naqueles pacientes com cardiopatias mais complexas é mais necessário ainda planejar este cuidado. E a qualidade de vida para as cardiopatias congênitas, ela precisa estar em primeiro lugar no nosso pensamento, como cardiologistas pediátricos e como paliativistas. Pegar um menino como esse, de quase 10 anos, com esses dedinhos roxos, que não consegue andar muito, e você conseguir trazer para ele um cuidado melhor, que permite que pelo menos ele participe das brincadeiras com os irmãos, isso já pode significar uma mudança muito grande na vida daquela criança. E aí, eu digo que, como esse editorial fala, né, o tempo é tudo, é transformar aquele tempo que ainda resta em um tempo de qualidade. E em tempo, né, a gente mostra só um pouquinho daquilo que a gente fez ano passado, a gente fez, pelo menos assim, foi a primeira vez que nós mostramos num congresso de pediatria aqui da nossa cidade, o que a gente fazia lá no cuidado paliativo. Então, os principais motivos para solicitar um parecer para paliativo na cardiologia pediátrica eram tomada de decisão e alinhamento de cuidados, e grande parte das crianças eram crianças com cardiopatias complexas, como vocês veem nesse gráfico de Pitzel, 31% deles tinha cardiopatias complexas. Isso aqui é só uma amostrazinha daquilo que, assim, rapidamente a gente organizou para mostrar nesse congresso, tá? E aí, aqui é só para mostrar que são várias, né? Eu já falei sobre o espectro das cardiopatias, então, assim, aqui do lado esquerdo, essa de vermelho sou eu, mas essas duas meninas, elas são gêmeas, e as duas tinham cardiopatias iguais. A do vestido listradinho, a dela fechou sozinha, espontaneamente. Já a irmã do vestido marrom precisou ser operada e terminou o ensino médio há pouco tempo. E estão aí buscando uma nota do Enem. Aqui, na foto do meio, a gente tem um bebê com síndrome de Down, que fez uma cirurgia, passou por momentos muito tumultuados dentro da UTI, acabou saindo traqueostomizada, gastrostomizada, mas a mãe não para de insistir nas terapias e ela está ganhando muito do desenvolvimento que ela acabou perdendo do tempo de UTI. E o garotinho do lado dela é uma criança que até um determinado momento nós achávamos que não tinha por que fazer a cirurgia, que ele era muito grave, que provavelmente ele não sairia bem da cirurgia. Provou-nos o contrário. Teve um tempo tumultuado de UTI, né? Mas tá aí, já está sem sonda, já faz tempo, ele já tem mais de 1 ano de correção. E esse moço aqui, que está no meio desse bolo
de chá de bebê, a mãe dele estava grávida quando ele passou pela cirurgia cardíaca, teve um período tumultuado também na UTI, foi traqueostomizado, mas saiu sem traqueostomia, saiu caminhando, conversando, e agora conta histórias para nós. Então, é só para dizer que tudo tem seu tempo debaixo do céu. E o tempo da cardiologia pediátrica não precisar do cuidado paliativo, graças a Deus, já passou, né? Agora a gente vive nesse tempo em que o cuidado paliativo precisa ser incluído precocemente no cuidado dessas crianças portadoras de cardiopatia. Obrigada, gente. Clara, teu microfone está fechado. Teu microfone. Clara, tem que abrir o microfone. Eu não tô ouvindo, teu microfone está fechado. Estão me ouvindo? Agora sim. Ai, Raquel, meu Deus, por mais cardiologistas pediátricos como você. Eu acabei saindo e voltando e apagou a mensagem do Paulo, que ele botou fogo no parquinho. Paulo, lê tua mensagem aí, que apagou para mim. Oi, é que eu estou dirigindo, eu não sei se eu Ai, meu Deus, mas tu lembra o que tu botou? Ele queria saber. lembro. Lembra? Eu queria perguntar para você lá. Quer que eu leia? Vai, alguém. Ai, Paty, lê, por Alguém favor. lê. Doutora Raquel, na sua rotina no cuidado paliativo, entra na discussão clínica com os cirurgiões para a tomada de decisões? Aqui temos uma mortalidade elevadíssima do procedimento de no-urge. E penso que os resultados institucionais locais, bem como os desejos da família, deveriam ter um peso nesse planejamento. Paulo, muito obrigada. Eu estava louca para falar sobre isso, porque aqui a gente tem uma mortalidade imensa, 100%. No hospital universitário, a gente tem 100%, porque assim, tentamos 2 casos, os 2 morreram. Então, a partir daí, colocamos um basta e dissemos, gente, não dá. Para operar a hipoplasia, para fazer NORUD, a gente precisa de uma estrutura que nós não temos. Então, essas crianças, quando faz-se o diagnóstico, seja quando é intraútero, a gente consegue, às vezes, encaminhar para um serviço de melhor resultado, mas que ainda não é perfeito, né? Na hipoplasia, a gente tem mortalidade ainda muito alta, é mais que 30%. Então, a gente ainda consegue encaminhar. Quando elas chegam no final da gestação, e que é muito frequente, aí a gente começa aquela cantilena, né? Vamos lá, vamos explicar o que é, nós aqui não fazemos. Nós temos uma criança que paliativamos há 2 semanas atrás, um prematuro que nasceu com menos de 2 quilos, com hipoplasia do coração esquerdo, e que nós estávamos esperando pelos 2,5 quilos para tentar alguma coisa, como, por exemplo, colocar um stent no canal, não fazer um NORUD, porque a gente não tem. E aí essa criança não ganhou peso de jeito nenhum. E aí chegou o momento de tomar a decisão, discutimos junto com os cirurgiões e limitamos o cuidado. Então, essa criança está lá, tirado o prostim, eu até vou saber como é que ela está
hoje, né, porque foi semana retrasada, ela ainda estava, mas eles às vezes surpreendem a gente, o canal deles começa a funcionar melhor, mesmo depois que a gente tira, mas assim, a nossa mortalidade ainda é alta, a gente claramente senta, faz sempre uma reunião familiar, explica o máximo que a gente pode para os pais, e aí tomamos a decisão em conjunto. Muitos pais, eles querem ir adiante, não, porque eu já vi na internet que dá certo, eu digo, sim, dá certo, aqui nunca deu. Então, assim, às vezes essa fala de que aqui nunca deu pode surpreender as pessoas, mas é uma fala que a gente não deixa de ter, né? Então, acho que essa tomada de decisão, ela sempre precisa incluir os pais, sempre. Raquel, eu acho muito importante a pergunta do Paulo e você trazer essa experiência, porque o cenário que aqui eu, como paliativista, vivo, é que, infelizmente, não é sempre que a parte cirúrgica está envolvida na tomada de decisão. É muito mais presente a experiência somente da clínica, né? Às vezes, chamando para um parecer sendo emitido, e aí, às vezes, a clínica, ou seja, a terapia intensiva, a cardiopediatra, que está muito dentro da intensiva também, tomando ali as decisões, e aí essa equipe que, junto da família, vai um pouco mais adiante. Então, é muito, muito feliz saber que vocês já conseguiram ter essa maturidade, né? De que, na verdade, mas isso é muito bacana, porque, assim, a gente sabe que é da especialidade cirúrgica, não sei muito assim, né, Raquel? Então, assim, isso é muito importante, ainda mais na especialidade, como você disse, que é muito treinada para intervenção, porque é uma área muito cinzenta, né, de tomada de decisão, né? Muito ali, muito difícil de prognosticar, mas é muito isso. A gente aprendeu que dentro da pediatria é muito isso. Você, às vezes, programa uma intervenção e reavalia, programa uma intervenção e reavalia. Não obrigatoriamente é manutenção a qualquer custo e fim de vida com toda essa tecnologia. Então, reavalia. O que a gente, infelizmente, muitas vezes percebe é que não existe a reavaliação. Então, é óbito com suporte de ECMO, óbito com suporte todo, né, otimizado e sem reavaliação, percebendo sem a ausência de resposta, né? Sem a possibilidade dos outros caminhos sendo colocados na mesa e a família sem saber, como o Paulo muito bem colocou. Às vezes, é como se só existisse o caminho da intervenção cirúrgica, e na verdade, existe desligar, né? Existe tirar o prostim e ver. Recentemente, eu sempre estou falando desse caso, porque nós tivemos uma criança com uma síndrome, e infelizmente as síndromes fazem as pessoas avaliarem isso com mais frequência, mas a presença de uma síndrome e uma má formação do sistema nervoso central fez a paliação estar mais presente e nós desligamos uma prostaglandina, porque era uma cardiopatia dependente de canal, e a criança está em casa hoje. Né? Então, assim, quanto tempo? Não sabemos, mas o tempo que é possível, né? Então, ela está sendo acompanhada para controle de sintomas. Também vou saber se ela vai ainda retornar na nossa consulta. Então, assim, e de repente a gente se surpreende, né? E essa família participou de todas as tomadas de decisão. Infelizmente, nesse caso, a cirurgia não participou, né? Então, assim, é por isso que eu fico muito feliz em saber que no seu serviço vocês já têm essa maturidade. Vou pedir aqui para a Andréa falar e depois a Erlane, que levantaram a mãozinha. Fala aí, Andréa, e se apresenta, por favor. O microfone está fechado. Se você estiver fechado.